Fala pessoal, eu sou o professor Rafael Barreto e você está em mais uma aula do canal Quadro Livre. Vamos lá? Bem, a aula de hoje é sobre elementos cartográficos e curvas de nível. Bem, se você curtiu essa aula, se você curtiu esse tema, vai lá, se inscreve no canal antes, deixa seu like já, porque a aula é top. E além disso, compartilha com aqueles seus amigos, aquela galera que fica desesperada na hora de estudar, compartilha lá, que é uma parada maneira para todo mundo ficar aprendendo direitinho o conteúdo. Tá show? Vamos lá? Bem, quando nós falamos de elementos cartográficos e curvas de nível, nós estamos falando exatamente daqueles elementos que são representados no mapa. Só que esses elementos, eles são essenciais para nós interpretarmos melhor o mapa. Esse que é o objetivo desses elementos cartográficos. Dessa forma, o que eu tenho de essencial em um mapa para poder interpretar ele da melhor maneira possível? Vamos entender. Esse daqui é um mapa do Rio de Janeiro que está dividido em regiões, né? Mas como que eu sei isso? Ah, tem regiões aqui, como é que eu posso perceber? E quais são as regiões que eu tenho no mapa? Bem, tudo isso vai depender da interpretação do mapa feita de maneira correta. Vamos entender. Todo mapa ele é composto por elementos, então. Os elementos são essenciais, como por exemplo o título. Todo mapa ele tem um título. O título ele tem o objetivo de fazer o quê? Primeiro, ele normalmente te dá um recorte espacial. No caso aqui, ó, divisão regional do estado do Rio de Janeiro. Se é do estado do Rio de Janeiro, o recorte espacial dessa representação é o estado do Rio de Janeiro. Eu não vou ter um mapa do Brasil, beleza? Somente o estado do Rio de Janeiro. E eu estou te dando a temática que vai ser trabalhada nesse mapa, que no caso é a divisão regional do estado. Beleza. Então o objetivo do título é qual? Dar o recorte espacial que vai ser trabalhado, que vai ser representado, né? E determinar a temática que o mapa vai estar trabalhando. Moleza o título. Beleza. Segundo elemento também extremamente importante são as legendas. A legenda ela serve exatamente para interpretarmos todos os símbolos que tem no mapa. As cores, as linhas, os desenhos que tem no mapa. Um exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho várias regiões. Se eu ignorasse a legenda aqui, eu sei que tem várias partes divididas e coloridas, cada uma com uma cor. Mas eu não sei identificar o que é cada cor. Ah, mas eu sou do Rio de Janeiro, eu sei onde é. Tá, mas e se você não é? Bem, se você não é do Rio de Janeiro, você vai saber que o laranja é a região norte fluminense. Mas você vai saber por quê? Porque eu tenho aqui a legenda, ó. O laranja está escrito norte. Norte do estado do Rio de Janeiro. É a região norte do Rio de Janeiro, norte fluminense. Outras regiões, como a região verdinha aqui, ó, é a região metropolitana, onde fica a capital, Rio de Janeiro, certo? Então, eu tenho uma identificação de cores na legenda. Então, eu posso interpretar de maneira correta a minha representação, o meu mapa. Tranquilo? Belezinha. Além disso, né, os mapas eles necessitam ter o norte. Esse norte muitas vezes é representado por uma rosa dos ventos, mas é também comum encontrar uma setinha apontando o norte. Por que isso? Bem, sabendo para onde é o norte, você vai saber encontrar os outros pontos de orientação. Se você já viu a nossa aula de orientação cartográfica, vou deixar o link aqui para você saber se orientar melhor. O que acontece? Quando você tem o norte ou a rosa dos ventos, você está dando a orientação para o leitor do mapa. Ah, eu vou saber que para cima ou para baixo daquela representação eu estou indo para norte ou para sul, para leste ou para oeste. Então, é essencial ter isso aqui. Beleza? E por fim, a escala. A escala também é um elemento cartográfico importantíssimo. Por quê? Porque é aquela ferramenta utilizada para reduzir proporcionalmente o espaço. Então, ele vai reduzir todo o estado, nesse caso, né? Reduzir o espaço real da representação matematicamente proporcional. Tranquilo isso? Então, você encontra a escala, o norte, que é a orientação, a legenda
e o título. São 4 elementos essenciais para constituir um mapa e eles são extremamente importantes na interpretação dessas representações. Tranquilinho? Beleza? Show! Porém, hoje eu vou falar também de um elemento diferente, que não é um elemento comum de encontrar em qualquer mapa, mas principalmente nos mapas topográficos são encontrados, que são as curvas de nível. O que são curvas de nível? As curvas de nível é uma ferramenta cartográfica para você poder representar a variação altimétrica em uma superfície plana do mapa. Ou seja, quando eu olho para um mapa, eu não tenho a percepção da variação de altitude. Porém, com as curvas de nível, ou o que nós vamos chamar que são as linhas isoípsas, certo? Elas vão te proporcionar uma visualização do relevo do lugar. E isso vai dar uma noção melhor daquela região para você. Olha para cá. Quando nós temos, por exemplo, um relevo em perfil, como é o caso desse daqui, aqui eu tenho um morro em perfil. E aí, aqui eu tenho as cotas altimétricas, as cotas de altitude. Essas variações de altitude, neste caso aqui, estão de 50 em 50 metros de altitude. Beleza até aqui? Tranquilo. O que acontece? Quer dizer que se eu pegar, por exemplo, toda essa faixa aqui, ó, todo esse espaço aqui, se eu pegar todo este espaço, ele vai estar entre 50 e 100 metros de altitude. Tranquilo isso? Mole, mole. Porém, eu não posso representar o espaço em perfil. Eu não posso ter um mapa em perfil das coisas. Nesse caso, o que acontece? Nós vamos usar as curvas de nível. Mas de que maneira? Imagina que eu estou olhando esse morro de cima. E aí vai ficar mais ou menos dessa maneira. Olha só, eu tenho a base do morro que está a 50 metros de altitude. Entre esta linha e esta linha, eu tenho altitudes que variam de 50 a 100. Ou seja, eu estou falando desta área aqui, ok? Entre esta linha e esta linha, eu vou ter a variação de 100 a 150 metros de altitude. Beleza, eu estou falando dessa segunda faixa. E assim por diante, até chegar ao cume da representação. Tudo bem? Então, qual é a ideia das curvas de nível? As curvas de nível ela tem o objetivo de proporcionar a você uma visualização da variação do relevo, numa estrutura plana. Quando você olha, por exemplo, um mapa de curvas de nível como esse aqui que você vê, que eu coloquei aqui um exemplo, você vai ficar louco. Não, o que eu vou fazer com essas linhas? Então, você vai analisar. Por exemplo, se tiver, nesse caso eu não coloquei ali as medidas ainda, mas se tivesse, por exemplo, aqui, ó, 150 nesta linha, 150 metros, certo? Eu sei que nessa seguinte aqui vão ter 200. Logo, o que vai acontecer? Daqui para cá está aumentando. E eu já sei também que a diferença entre as linhas é de 50 metros de altitude. Tranquilo isso? É um conteúdozinho que vem caindo em prova, tá? Uma coisa muito comum de se cobrar em curvas de nível é a relação da proximidade das linhas. Lembre-se que quanto mais próximas as linhas estiverem, mais inclinado será o relevo. Reparem só, deste lado aqui, ó, as linhas estão mais próximas. Logo, o relevo aqui ele é mais inclinado. Tudo bem? Enquanto do outro lado, as linhas estão mais afastadas. Logo, o relevo é mais suave. Ele não é tão íngreme quanto do outro lado. Uma coisa que você normalmente faz relação com as curvas de nível é o uso do relevo para a agricultura. Por exemplo, te dão um mapa, e perguntam em qual área do mapa você tem, por exemplo, facilidade de utilizar a agricultura mecanizada. Qual é a relação que você faz? Uma agricultura mecanizada necessita de utilizar máquinas, obviamente. Eu não tenho condição de ter máquinas em locais onde o relevo é muito íngreme. Logo, os locais que possuem as linhas mais afastadas,
ou seja, com um relevo mais suave, vai ser mais adequado para o uso, por exemplo, da agricultura mecanizada. Em compensação, se você parar para pensar, onde que eu instalaria uma antena? No local mais alto, certo? Não necessariamente seria no lugar onde elas estariam mais espaçadas, mas normalmente no lugar mais alto que o mapa apresentar. Tranquilo isso, pessoal? Espero que vocês tenham curtido a aula. Só que agora você vai lá na descrição do vídeo, baixa a listazinha de exercícios, faça e tira as dúvidas aqui comigo. Eu estou esperando as dúvidas, tá? Eu quero que vocês destruam essa lista de exercício. Eu quero que vocês façam tudo e acertem tudo. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Um abraço.